A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste vídeo eu vou ministrar a lição número 4 da nossa revista própria, revista produzida pela equipe do EBD em Foco. Essa lição traz como título o estado intermediário dos mortos. Se você é professor de EBD, pregador ou ensina na igreja e quer ministrar sobre este tema, você pode baixar a nossa revista gratuitamente na descrição deste vídeo. Você pode também aí adquirir o slide PowerPoint para ministrar na sua igreja e assistir essa aula para aprender mais sobre este tema. Bem, nós estamos aqui estudando sobre escatologia e essa lição especificamente vamos falar do que os teólogos chamam de escatologia individual. É aquela escatologia relacionada à pessoa ali quando ela morre, basicamente isso. O que acontece quando a pessoa morre? A gente tem aí algumas interpretações divergentes no meio evangélico. Eu digo isso não somente assim com relação aos adventistas ou o testemunho de Jeová, que a gente tem assim uma divergência muito grande, mas às vezes dentro do próprio grupo evangélico da Assembleia de Deus, alguns pastores, algumas pessoas discordam em relação a alguns pontos quando se fala do estado intermediário. Então esse tema ele é muito importante, é um tema complexo também, a Bíblia não é 100% clara com relação a isso, tem interpretações divergentes. Eu vou apresentar aqui uma interpretação que você vai analisar e aí vai seguir ela ou não. Basicamente o que a gente vai seguir aqui é de acordo com o que é ensinado na Assembleia de Deus, né, de forma histórica. E a Assembleia de Deus defende a ideia que existe sim um estado intermediário, as pessoas que morrem, a alma vai para um descanso, um local de descanso, os salvos, e os ímpios vão para um local de sofrimento que ainda não é algo definitivo. Então, por isso que a gente vai falar de estado intermediário. A gente vai defender essa ideia aqui nessa aula e nós vamos apresentar aqui os argumentos bíblicos e vamos falar também das ideias divergentes. Então, você vai aprender aí esse tema e aí você pode ministrar esse tema na sua igreja. Nós temos aí o livro de apoio, que é um conteúdo que se aprofunda mais nos temas das lições. Caso você já baixou a revista gratuitamente, você pode adquirir o livro de apoio, a revista é de graça, mas o livro de apoio tem um valor até mesmo para ajudar nós a mantermos o projeto, né? Então você pode adquirir o livro de apoio no link que está na descrição do vídeo ou nesse link aqui que está aí no slide. E também nós temos um livro para professores de EBD que querem aprender a ministrar uma aula de excelência, que é os 4 Cs da educação cristã. Seja um educador cristão de excelência, onde você vai aprender a preparar e ministrar uma aula que impacta a vida dos seus alunos. Você também adquire esse livro. Na descrição desse vídeo tem um link aí para você clicar. Tá? Não se preocupe, se você clicar no link, você não vai perder o vídeo. Tá? Abre uma página, mas você continua no vídeo. Então vamos continuar aqui a nossa aula. A temática em foco diz assim: o tema do estado intermediário dos mortos tem chamado a atenção de muitos cristãos, geralmente por 2 razões. A primeira refere-se ao anseio por saber qual é o destino imediato quando morremos. A segunda é a busca do conforto de saber que nossos entes queridos e amigos que já faleceram estão em um lugar maravilhoso. Então a gente tem aqui praticamente 2 curiosidades com relação a esse estado intermediário, né? Sempre tem no senso comum que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar bom, para um lugar melhor. Tem até um eufemismo, né, que é uma figura de linguagem que diz assim, ele passou dessa para melhor. Agora a gente vai entender, de acordo com a Bíblia, como que funciona isso, né? Será que do outro lado realmente é melhor? É melhor para todo mundo? Ou não existe um outro lado? Então a gente tem que trazer os vários questionamentos e ver o que a Bíblia diz acerca desse ponto. A nossa passagem bíblica principal aqui é Lucas 16, 19 a 31, que é uma parábola de Jesus. Alguns dizem, não é uma parábola, é uma história real. Acontece o seguinte, que eu acredito, baseado no que alguns estudiosos vão afirmar também, é que é uma parábola com elementos da realidade. Jesus, quando contava parábolas, ele usava o cotidiano das pessoas, ali alguém que perdia uma moeda, alguém que perdia uma ovelha, ou enfim, um pescador, um semeador. E aqui Jesus usa algo fora um pouco da realidade cotidiana das pessoas, quando se trata aí do rico e do Lázaro, que um foi para o Hades, outro foi para o seio de Abraão, e aí acaba ficando assim algo um pouco meio fora da realidade. No entanto,
as pessoas compreendem, as pessoas da época compreendem a parábola, Jesus transmite uma mensagem aí, a gente vê uma mensagem que é transmitida, porque fala de riqueza, de arrogância, e a gente observa também algumas informações do mundo além da vida após a morte, tá? O que tem além da morte? Eu acredito que sim, é uma parábola, mas com elementos de realidade que nós podemos sim usar esta passagem para tirar algumas conclusões, não conclusões assim definitivas, mas algumas conclusões acerca do que acontece com a pessoa que morre com Cristo e a pessoa que morre sem Cristo. Eu vou pular a passagem para ganhar tempo no vídeo, mas eu quero que você leia essa passagem e nós vamos falar bastante dela aqui na aula. Então a gente vai falando, vai voltando nela aqui com os versículos e detalhando um pouco mais aí sobre a questão da vida após a morte, baseado na parábola do rico e do Lázaro. A introdução, vamos lá. Nesta lição trataremos de um assunto de grande importância, tanto para a nossa compreensão enquanto filhos de Deus, quanto para a nossa precaução contra as falsas doutrinas. A gente sabe aí que tem muitos ensinamentos diferentes, divergentes, como eu falei no início. Vale ressaltar que o fato de você crer de uma forma diferente do que eu vou explicar aqui, ou enfim, do seu irmão ou do seu pastor, não vai implicar na sua salvação. É claro que tem alguns ensinos errados acerca desse tema que acaba implicando na salvação, que é o caso do purgatório. A gente vai falar lá no tópico 3 sobre o purgatório. Tá? Porque quando a pessoa crê no purgatório, ela começa a crer que existe um outro meio de salvação. Aí sim é algo perigoso. Mas quando a gente falar do sono da alma, por exemplo, tem gente que acredita que não tem uma alma, que o ser humano morre, ele dorme e depois ele vai ressuscitar. Então, pessoas que pensam assim não necessariamente são condenadas por pensar assim. Mas a gente vai mostrar aqui também que o sono da alma, a doutrina do sono da alma, ela não tem muito fundamento aí nas escrituras. Mas vamos lá. Abordaremos alguns questionamentos acerca do estado intermediário dos mortos, né, que é para onde vão os nossos irmãos e irmãs em Cristo que morreram antes do arrebatamento, e os ímpios, o que acontecerá com eles depois que falecem. A gente sempre, assim, pelo menos na minha igreja, a gente costuma falar assim, que quando alguém morre, falar assim, Jesus voltou para essa pessoa. Por isso que tem a ver com escatologia, né? É a volta de Jesus. Porque quando a pessoa morre, não tem mais solução, não tem mais volta, não tem mais retorno. Tá? Então pode-se dizer que Jesus voltou, porque a gente fala muito da vinda de Jesus e as pessoas, eu estou preparado para a vinda de Jesus? Será que eu estou? Não, eu estou preparado. Não, eu não estou preparado. Mas assim, se Jesus não volta logo, eu posso morrer antes dele voltar. E aí? Né? Como que vai ser? Então eu tenho que estar preparado para morrer também. Eu não tenho que estar preparado somente para Jesus voltar. Aí quando a gente junta as duas coisas, a gente acaba dizendo, uma figura de linguagem também, não é algo, a Bíblia ensina isso, não. Uma figura de linguagem que a gente usa é Jesus voltou para aquele que já morreu. Mas é por quê? Porque é um caminho sem volta. Da partir dali, segue-se o juízo. Esperamos que você tenha um rico aprendizado, boa aula e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para que cada dia possamos ser mais instruídos na palavra de Deus. Então a ideia aqui é que nós possamos aprender juntos, que Deus possa abrir a nossa mente e nos dar entendimento sobre esse tema. Tópico 1. O destino dos justos. Quem é considerado justo? A primeira pergunta aí, né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que estamos falando que quando mencionamos os justos, entendemos justos por aqueles que são salvos por Cristo através do seu sacrifício vicário que tira todo o pecado. Então o justo é aquele que foi justificado em Cristo, tá? Aquele que foi salvo em Cristo, que crê em Jesus como Salvador, que crê no seu sacrifício, que crê que Jesus realmente perdoa os pecados. A pessoa que crê em Jesus, que deposita a confiança da salvação em Cristo, esse é o justo. Não estamos falando de pessoas justas pelas obras que fazem. Não é salvação por obras. Tem pessoas aí que acreditam que vão ser salvos porque são bonzinhos, que praticam boas obras. Não é o fato de praticar boas obras que vai lhe salvar. A ideia aqui da aula não é falar sobre salvação, mas vale a pena destacar isso aqui. O justo ele vai praticar boas obras como resultado da salvação que ele recebeu. Mas a salvação não é pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Justificado em Cristo e com isso salvas. Então a justificação por meio do sacrifício de Cristo e não por meio de obras. Tópico 1.2, o seio de Abraão.
O texto de Lucas 16:22 nos diz que Lázaro, após a morte, foi levado ao seio de Abraão. O texto vai dizer assim, ó, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Na verdade, no versículo 22, vai falar que ele foi levado para junto de Abraão. No versículo 23, que a gente vai falar do seio de Abraão. Mas vamos chegar lá, vamos devagar. Aqui o que a gente pode observar? Que está junto de Abraão representa o quê? Que ele é da linhagem de Abraão. Então, Jesus está dentro do contexto judaico, aí ele está no meio dos judeus, contando essa história para os fariseus que estão ali, os fariseus arrogantes, gananciosos. Jesus já tinha, dentro desse contexto, dessa parábola, Jesus está falando da riqueza e tudo mais, né, das pessoas que têm amor ao dinheiro, que Jesus vai criticar, né, que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a um ou serve ao outro, no caso, ou serve a Deus ou serve a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Então Jesus está dentro desse contexto judaico. Então Jesus apresenta aqui o Lázaro, no caso, a única parábola que alguém recebe um nome na parábola, então essa aqui do Lázaro. E aí a gente observa que ele vai para Abraão, ao junto de Abraão, e ali representa o quê? Que ele é da linhagem de Abraão, e representa também que ele foi salvo da mesma forma que Abraão foi salvo. Em Gênesis 15:6 diz que Abraão foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso mostra o quê? Que Abraão foi salvo pela fé. Todo mundo do Antigo Testamento que foi salvo pela fé também. Então estar junto de Abraão é uma expressão que indica estar junto daqueles que foram salvos pela fé. Eu poderia ter acrescentado aqui no slide essa questão também, salvos pela fé. No Antigo Testamento a gente tem algumas indicações, assim, não é muito claro, mas indica assim, algumas coisas com relação a essa vida após a morte, de que indica que a pessoa vai para algum lugar. Tá? Temos o caso ali de Davi com seu filho, né, que ele fala assim, a criança, eu vou até ela, mas ela não vem a mim, quando o filho de Davi morre. A gente tem vários outros detalhes, mas vamos prosseguindo aqui no slide. O texto ainda afirma que Lázaro estava recostado no seio de Abraão e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tá? Então essa palavra aqui, seio de Abraão, indica o quê? Uma comunhão, indica estar do lado, estar junto, essa questão de estar no seio, né? Não é uma figura de linguagem, tá? O seio de Abraão, no caso aqui, é estar junto de Abraão num estado de comunhão. A Bíblia também chama este lugar de paraíso. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Então, quando Jesus está ali com um ladrão da cruz, Jesus garante ele que eles vão para o paraíso. Tá? Então, quando nós morrermos aqui, nós vamos para o paraíso. Daí temos outra palavra para esse estado intermediário. Então, pode se referir a ele como seio de Abraão, pode se referir a esse estado como paraíso. O seio de Abraão, ou paraíso, é um lugar preparado por Deus para que os salvos que morreram antes do arrebatamento possam aguardar o seu destino. Então, nesse caso, o paraíso, ou o seio de Abraão, não é um local definitivo para os salvos, mas é um local provisório, até mesmo porque o ser humano, por completo, tem que ser corpo, alma e espírito, tem que estar tudo junto. Se a gente tem uma separação da parte material, corpo, da parte imaterial, no caso alma e espírito, tem essa separação da material com a imaterial, o ser humano não está completo. Então ele vive um estado em que falta alguma coisa. Daí a necessidade de ressurreição. Deus criou o ser humano completo, corpo, alma e espírito, e ele tem que viver completo. Daí a morte traz essa separação, mas depois tem que ter a ressurreição para estar tudo junto novamente. Então aqui no caso o paraíso é um local provisório. E ali o crente já estará na alegria e consolo na presença de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala, que ele quer ficar vivo porque aqui ele faz a obra, mas ao mesmo tempo ele quer partir e estar com Cristo. Então Paulo fala muito disso. Então dá a entender que quem morre já parte para a presença de Cristo. Esse lugar provisório terminará no arrebatamento da igreja, onde os que dormem ressuscitarão primeiro. Pois dada a ordem, uma voz do arcanjo e o ressoar
da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então aqui a gente observa o quê? Que há uma necessidade de ressurreição para os mortos, porque não pode ficar separado parte material da parte imaterial. Então Deus ele tem um plano para o ser humano de forma integral para que o ser humano possa passar a eternidade como corpo, alma e espírito. É claro que depois um corpo glorificado, não esse corpo mortal que nós temos aqui hoje. Então quando a igreja for arrebatada, os mortos ressuscitarem, ali aquele estado intermediário, aquele local, paraíso de Abraão, não será mais necessário, porque nós iremos viver no estado eterno, aí na presença de Cristo. Tópico 1.3, o estado dos justos. Como será que esses justos estarão nesse maravilhoso lugar? Como será, lá nesse lugar? A Bíblia afirma que os salvos estarão em descanso e conscientes de seu estado. Quando ele abriu, olha só, Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então a gente tem uma passagem de Apocalipse que fala de almas. Essas almas elas têm consciência, elas sabem o que aconteceu. Muita gente pensa por aí que no estado eterno, quando a gente estiver no céu, ou a alma, ou um corpo glorificado, enfim, a gente não vai se lembrar aqui dessa terra, que não vai lembrar de ninguém. Não faz sentido esse pensamento, tá? Não faz sentido porque nós deixaríamos de ser nós, seríamos outras pessoas. Por quê? Se eu não lembro de mais nada, significa que eu sou outra pessoa. Enfim, eu deixei de existir. Então, quem sou eu? Eu sou essa pessoa que nasceu, cresceu, viveu, tive todas essas experiências. Então, não faz sentido eu deixar de lembrar e lembrar das outras pessoas. Então, toda vez que a gente tem alguma revelação acerca da vida após a morte ou acerca do estado eterno na Nova Jerusalém, a gente sempre tem a ideia de memória da vida anterior. Aqui nessa passagem de Apocalipse tem aqui essa ideia de um estado de consciência, de memória da vida anterior. Jesus fala com o ladrão: hoje estarei contigo no paraíso. Então dá a entender que nós vamos se lembrar desse momento aqui. Então vou te conhecer lá e tu vai me conhecer. Então tem essa ideia. A passagem do rico e do Lázaro também traz essa ideia de que um conhecia o outro e eles lembravam daqui da terra. Inclusive o rico vai lembrar dos seus irmãos que podem também ir para aquele lugar de sofrimento. Então a gente tem aqui sempre essa ideia de que é um estado de consciência. As pessoas vão sim se conhecer lá na eternidade e também vão lembrar do que aconteceu. A palavra de Deus compara esse descanso à ideia de dormir. E fala assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então traz essa ideia de dormir e também já estaremos aprendendo na presença de Cristo e de todos que estiverem lá. Estou ansioso dos dois lados, o que eu citei anteriormente do apóstolo Paulo, Filipenses 1, 23. Estou ansioso dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então Paulo aqui ele fala o quê? Que quando ele partir, quando ele subir, ele vai estar com Cristo. Então ele já traz, a gente já percebe essa ideia de Paulo, que Paulo já tinha em mente isso, ele tinha em mente esse ensinamento, esse entendimento, que quando ele morresse, ele estaria diretamente com Cristo. A Bíblia também assegura que neste período estaremos sendo aperfeiçoados no conhecimento de Cristo. Então, quando nós chegarmos lá, da eternidade, não significa que a gente vai adquirir todo o conhecimento, porque todo o conhecimento pertence a Cristo, mas estaremos na presença dele aprendendo com ele. Nós teremos a eternidade para aprender mais de Cristo, teremos a eternidade para aprender mais do Pai, do Espírito Santo, enfim, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Nós teremos a eternidade para aprender mais deles, e eu te garanto que a eternidade não será suficiente para entender os mistérios de Deus. A eternidade não será suficiente. Nós passaremos a eternidade e toda a eternidade nós estaremos aprendendo mais dele. O que difere este estado e o estado final é que não teremos o corpo glorificado, seremos almas desencarnadas à espera da ressurreição.
Então a questão toda aí é que no estado intermediário seremos uma alma, algo, né, falta alguma coisa, porque falta o corpo, mas no estado eterno, glorificado, lá no fim de todas as coisas, na Nova Jerusalém, né, nós vamos ressuscitar e teremos um corpo glorificado. Então estaremos na Nova Jerusalém, que será inaugurada no fim dos tempos. Então esse estado intermediário é um local, a gente não sabe exatamente, alguns chamam de céu, outros chamam de paraíso, seio de Abraão. No entanto, o que a gente entende é que é um local maravilhoso. Pode ser um departamento do céu, não sei. Qualquer coisa que vai além das escrituras acaba sendo conjectura, tá? A gente pode conjecturar alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente como que vai ser. No entanto, no fim de todas as coisas, vai ter o que é o novo céus e nova terra, e vai ter a Nova Jerusalém, que vai ser aqui na terra onde nós vamos habitar. Então a Nova Jerusalém é só no final. Nesse estado intermediário não tem Nova Jerusalém ainda. O estado dos ímpios. Vamos lá. Quem é considerado ímpio? Os ímpios são aqueles que não aceitaram a obra de Cristo em suas vidas. Acontece o seguinte, todas as pessoas são pecadoras. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso é bem claro. Toda a humanidade está condenada por causa do pecado. Deus traçou um plano de salvação, enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Nós temos a oportunidade hoje de alcançar a salvação, mas algumas pessoas recusam. E essas pessoas que recusam, elas não são salvas, não foram justificados, vivificados e santificados. Ou seja, permanecem em seus pecados. Então os ímpios são esses que permanecem nos seus pecados, que não creram no Evangelho. Então pessoas que vivem na prática do pecado, esses são considerados os ímpios. Agora caminharão rumo ao sofrimento eterno. O destino dos ímpios é um destino de sofrimento. Não devemos concluir que essas pessoas são necessariamente ruins, mas sem Deus, pois todos pecamos e estávamos longe de Deus, né? O que eu já falei, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente fala isso aqui, a gente coloca toda a humanidade dentro desse pacote, não sobra ninguém. Ah, mas fulano é bonzinho, fulano pratica boas obras, tal. Mas se não reconhecer Jesus como Salvador, está condenado. Porque o pecado não é só matar, roubar, estuprar, como as pessoas pensam. Mas pecado é uma mentirinha que é uma arrogância ali, um egoísmo ali. Enfim, coisas que a gente considera assim mínimo, pequeninho, que não tem nada, que isso aqui não é nenhum problema. Coisinhas que para nós são coisas mínimas, mas essas coisas ferem a santidade de Deus. Essas coisas no nível de Deus, no nível moral que Deus se encontra, essas coisas são gravíssimas, são pecados gravíssimos. Porque uma mentirinha pode parecer algo simples, algo, sabe, um pecadinho, mas ela ofende outra pessoa, sabe? Ofende porque você não mente para você mesmo. Tem gente que mente para si mesmo, enfim, mas isso aí é outra história, a pessoa sabe, né? Agora, quando você mente para outra pessoa, você está faltando com a verdade, prejudicando outra pessoa. Então isso aí já é algo que contraria tudo que Deus planejou para a humanidade. A gente não tem tempo aqui para detalhar sobre o pecado, porque entraria a doutrina do pecado aqui, mas o que temos que entender é o seguinte, que todo pecado é mais do que suficiente para fazer com que o pecador passe a eternidade no inferno. Tá? Então a condenação ela vem porque o pecado fere a santidade de Deus. Mas quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador é diferente, porque Cristo pagou o preço do pecado e a partir dali, por causa do sacrifício de Cristo, essa pessoa ela é justificada. O Hades, vamos falar sobre esse local aqui. Voltemos ao texto de Lucas, 16:23, em que há menção ao Hades, que é para onde o rico foi enviado após a morte. Fala assim o texto, ó. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu lado. Lucas 16:23, como a gente já mencionou. Então o Hades aqui é um local de sofrimento, né? Que local é esse? Onde ele fica? Como que é o Hades? Vale ressaltar que o Hades não é o inferno. Então a gente tem que diferenciar aqui, porque algumas Bíblias traduzem Hades como inferno.
Algumas Bíblias fazem essa tradução. No entanto, uma grande parte dos teólogos vão entender o seguinte, que o Hades é um local provisório, um local de sofrimento que é provisório, ele ainda não é um local definitivo de condenação dos ímpios. Então, o ímpio hoje vai para o Hades, que é um local provisório, assim como o paraíso também é um local provisório para os salvos. Quando a Bíblia fala de inferno, temos pelo menos mais duas palavras. Olha só, Mateus 5:22. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa palavra aqui, inferno, no grego é Geena. Então, Geena faz uma referência a um local de condenação definitiva. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Aqui a palavra é tártaro, tá? Do grego tártaro. Então, Geena e tártaro na Bíblia traz a ideia de um local de condenação definitiva, que no caso seria lago de fogo. Então, quando a gente fala inferno ou lago de fogo, o inferno seria equivalente ao lago de fogo, um local de condenação definitiva. Tá? Mas isso aqui é um pouquinho complexo para a gente detalhar aqui no vídeo. Então a gente vai fazer basicamente duas distinções aqui. Inferno, local de condenação definitiva. Hades, local de condenação provisória. Porque eles vão ressuscitar para depois serem lançados no inferno ou lago de fogo. Assim como o seio de Abraão, o Hades tem caráter provisório e é um local de sofrimento. Tá? Então é um local... assim como o seio de Abraão é provisório. Mas enquanto no seio de Abraão é um local de descanso, né, de paz, de harmonia, no Hades é um local de sofrimento. Então no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, né, com Lázaro ao seu lado. Então aqui a gente entende o quê? Que ele vai sofrer lá, o ímpio vai sofrer. Esse ambiente temporário deixará de existir no juízo final. Por quê? Porque todos vão ressuscitar, todos serão julgados, e aí depois é que eles serão lançados no inferno ou no lago de fogo. Os que estão no Hades ressuscitarão e serão apresentados diante do trono branco de Deus para receberem a punição definitiva. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Apocalipse 20:13. Então, de acordo com esse texto de Apocalipse, a gente entende que o Hades aqui é um local provisório que vai entregar os seus mortos, no caso as almas que estão lá, que vão ressuscitar, para serem julgadas. E aí, por último de tudo, é que eles serão lançados no lago de fogo. O estado dos ímpios, 2.3. E qual é o estado em que os ímpios estão? Tá? Qual é o estado? Qual a situação deles? Os ímpios terão consciência de onde estão e por que estão ali. Lucas 16:24 diz: Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então aqui o sofrimento era tão grande, que para ele, né, a ponta do dedo molhada já seria um alívio. Algo. É claro que aqui o texto vai se utilizar, né, Jesus contando a parábola, Jesus fazia alguns exageros nas parábolas, né, isso era característico das parábolas de Jesus. Então o que Jesus está querendo mostrar aqui é o nível de sofrimento que a pessoa vai estar lá nesse local. Então, Jesus está fazendo um alerta para aqueles fariseus avarentos, arrogantes que estavam ali ouvindo ele, acerca do que eles poderiam passar caso não se arrependessem. As palavras usadas para designar tormentos nesse texto são basanos e odunal. Dão a ideia de tortura oriunda dos sintomas de uma doença grave e uma angústia que consome a alma. Então essa é a ideia, uma tortura ou no caso que vem de uma doença, a pessoa está doente a tal ponto que ela se sente torturada e aquilo consome a alma da pessoa. Então esse é o tormento que é usado, a palavra que é usada para descrever os tormentos do Hades. Este lugar também é marcado pela distância da presença de Deus. Lucas 16:26 vai dizer: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem.
A gente não sabe exatamente como que é essa questão do abismo, a gente não sabe exatamente como que funciona, se realmente dá para ver um lado do outro, ou se Jesus também está usando alguma figura de linguagem aqui para somente mostrar que é impossível ter essa transposição do outro lado, a impossibilidade de salvação na vida após a morte. Eu entendo como sendo uma figura de linguagem, uma ilustração que Jesus está dando aqui com relação à questão de salvar-se após a morte ou condenação após a morte, porque não pode ir nem de um lado nem para o outro. Aqui a gente observa que realmente não tem outra alternativa para a salvação. A salvação é aqui em vida e não depois que morre. O texto nos indica que os ímpios estarão cônscios de seu futuro, isto é, o inferno. Ou seja, eles sabem que aquele local provisório ali vai se acabar, ele vai ser julgado e no final ele será lançado no inferno ou lago de fogo. Isso causa um sofrimento que não conseguimos achar equivalência nesta vida terrena. Eles sabem que aquilo ali vai ser algo definitivo, vai ser para sempre. Eles vão sofrer, né, eternamente ali. A gente vai falar lá na lição 12 sobre o estado eterno, o que vai acontecer, né, para a eternidade, né, mas adiantando um pouco aqui, já deixa bem claro que o sofrimento é eterno, né, ele não terá fim. Tópico 3, posições divergentes. Quais são as posições divergentes com relação a isso que a gente apresentou aqui? Primeiro, o sono da alma. Existem interpretações diferentes a respeito do estado intermediário dos mortos. Uma delas é denominado sono da alma. Então, esse ponto de vista que alguns defendem, né, os seus defensores dizem que os mortos ficam numa espécie de sono inconsciente da alma, ou seja, repousando tanto a dos justos quanto a dos ímpios até o juízo final. Olha, esse pensamento, né, ele é um pensamento que, como eu falei no início, hoje ele é compartilhado pelos adventistas e pelas testemunhas de Jeová. No entanto, ele também é compartilhado no meio de alguns cristãos, alguns teólogos até mesmo da Igreja Assembleia de Deus. Enfim, não é muito comum encontrar, tá? Não é muito comum, mas alguns teólogos sérios assim mesmo, vão até acreditar. Eu não sei dizer a fonte agora, mas eu li um livro há um tempo atrás, eu vou pesquisar isso aqui, veio na memória agora, tá? Eu resolvi falar que veio na memória, que Lutero acreditava no sono da alma. Tá? Martinho Lutero, ele acreditava assim, que a pessoa morria e de repente ela acordava já no corpo glorioso. Porque assim, para quem está dormindo, passa ali 8 horas. A pessoa, por exemplo, se você for olhar uma pessoa dormindo, você vê a pessoa dormindo lá 8 horas. Mas para quem dormiu, a gente não sabe quanto tempo passou. Eu mesmo deito, de repente eu acordo, tá? Para mim, passou 10 minutos. Tá? Eu sei que eu dormi bem, porque na minha vida inteira eu acostumei que quando eu durmo 8 horas de sono, eu acordo bem descansado. Quando eu durmo menos de 8 horas, eu acordo um pouco perturbado ali, a minha cabeça doendo. Então eu tenho esse hábito de dormir 7 a 8 horas de sono, e quando eu durmo 4 horas, eu sei que eu dormi pouco. No entanto, eu não vejo o tempo passando. Então é algo meio que instantâneo, a gente dorme e de repente a gente acorda. Então Lutero acreditava nisso, ele dizia que, assim, ele acreditava que a pessoa morria e aí de repente ela acordava já, né, com um corpo glorioso na ressurreição do último dia. E aí esse é um pensamento dele que é compartilhado por alguns teólogos. No entanto, a Bíblia não dá muita base para esse pensamento, tá? As pessoas que defendem essa visão geralmente dizem que o ser humano ele não tem uma alma, mas que ele é uma alma. No caso dos adventistas, eles trazem esse questionamento. Você possui uma alma ou você é uma alma? Se você digitar isso bem aqui no Google, você vai ver alguns pastores adventistas fazendo esse questionamento e explicando, porque na visão deles, o ser humano ele é uma alma, não existe corpo, alma e espírito. E aí quando a pessoa não acredita nessa tricotomia, a pessoa acaba, no caso, eles são monistas, né, chamado de monismo. O monismo afirma que o ser humano ele é uma alma, um corpo, uma alma, um espírito, é uma coisa só. Tá? O monismo vai acreditar nisso. Então, se você não tem uma alma, então não faz sentido dizer que tem algo que sobrevive depois da morte.
Porém, quando analisamos os textos bíblicos referentes ao tema, notamos que temos várias citações de almas desencarnadas. Apocalipse 6:9 é uma dessas citações. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo total as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então a gente tem essa passagem, Jesus falou, eu entrego meu espírito, Estevão falou, eu entrego meu espírito. A gente vê algumas passagens de ressurreição, no caso tem Elias e o filho da viúva, se eu não me engano, lá no Antigo Testamento, que fala que a alma volta para o corpo, né? Então tem essa ideia. No Novo Testamento a gente tem essa ideia também em várias passagens. Então, apesar de algumas pessoas dizerem que não tem uma alma, a gente vê a Bíblia dizendo o contrário, né? Que existe sim essa parte imaterial que a gente chama de alma. Por essa razão, não é bíblico dizer que estamos em situação de inconsciência. Então, parece que a Bíblia dá a entender que após a morte temos sim consciência, vai ter a consciência sobrevive após a morte, que no caso é a nossa alma e o nosso espírito. No caso, esses que defendem essa visão interpretam mal alguns textos, né, que comparam a morte com o dormir. Então eles pegam esses textos que falam da morte como dormir e vão dizer que realmente está falando de um sono, de dormir, mas é uma figura de linguagem, né, para dizer que a pessoa morreu. Nos dias de hoje a gente não usa, fulano bateu as botas, né, passou dessa para melhor, fulano viajou. Eu já vi muita gente usando essa também. Enfim, então dormir é uma figura de linguagem para se referir que a pessoa morreu. Então a gente tem essa questão do sono da alma, que é defendido principalmente pelos adventistas. 3.2, aniquilação da alma. Esse tema será abordado com detalhes na lição 12. Tá? A gente vai falar mais dessa questão do estado final mesmo dos mortos, no caso dos salvos e não salvos, que vão ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar. Mas a gente vai destacar um pouco aqui, falar um pouco dessa questão da aniquilação da alma. Os principais defensores são as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, elas defendem a questão da aniquilação. Eles dizem o seguinte, que a alma dos ímpios, após a morte, já vai deixar de existir. Tá? O ímpio morreu, ele deixa de existir. E o salvo vai dormir, para depois ressuscitar. Então, eles têm essa visão. Neste caso, quando Jesus voltar, vai ressuscitar os salvos, mas os não salvos continuarão mortos. Ou seja, deixarão de existir. Tá? Então, esse é o pensamento dos testemunhos de Jeová, ou das testemunhas de Jeová, enfim. Eles acreditam que o ímpio, por mais pecador que seja, por mais cruel que seja, Adolf Hitler, por exemplo, aí, que matou, aí, foi responsável pela morte de pelo menos 6 milhões de judeus. Tá? Então, Adolf Hitler, por exemplo, do ponto de vista dele, simplesmente deixou de existir. Tá? Então, é um ponto de vista um pouco fraco. Eu acredito assim, que é fraco porque como que nós cremos num Deus justo que não pune o pecador? Fica sem sentido. Tá? Porque aquele que crê em Cristo é uma coisa, porque Cristo pagou o preço do pecado. Então Cristo foi punido no lugar de quem crê. Tá? Se você crê em Jesus como Salvador, porque Jesus foi punido no seu lugar. Agora a pessoa que não crê em Jesus, o que acontece com os crimes que ela cometeu, com os pecados que ela cometeu? Simplesmente Deus passa um pano e ponto final? É meio sem sentido. Então dizer que a pessoa vai ser aniquilada não faz sentido. Isso até daria margem para a pessoa pecar. Já que eu vou ser aniquilado mesmo, vou deixar de existir, então pronto, eu vou pecar à vontade, vou fazer o que eu quero viver só essa vida aqui mesmo, e que se dane se vai ter ou não vida depois, enfim. Tem gente que vai pensar dessa forma. Então, já que eu vou deixar de existir, para que eu vou, viver uma vida de santidade aqui? Então pode levar a esse pensamento. Mas então a gente não vê base bíblica para a aniquilação da alma, como prega os testemunhos de Jeová. 3.3, purgatório. Vamos falar agora do purgatório. Outra doutrina divergente é a do purgatório. Essa aqui, para mim, é a mais perigosa de todas. Ela diz que após a morte, as pessoas que não estão totalmente purificadas passam por um estado de purgação particular. Então é tipo um inferno provisório, onde a pessoa vai, sofre pelos seus pecados. O sofrimento é proporcional àquilo que a pessoa praticou. Então são pecados que
enfim, não são tão graves, né? Porque tem os pecados capitais, os pecados veniais. É até um tema um pouco complexo, até mesmo para um católico, né? Que estuda esse tema. Ele é bem complexo. A gente vai só passar aqui por cima, a gente não tem tempo aqui para se aprofundar. Então, quem pratica alguns pecados mais leves, mas que não confessou ou de alguma forma não estava sendo fiel à igreja, mas foi batizado lá na igreja e tal, pertencia, é aquele que fala assim, sou católico, mas não sou praticante, né? Católico não praticante. Então, um católico não praticante, basicamente, ele aceita que ele vai para o purgatório, mais ou menos isso. E lá ele vai passar um tempo, vai purgar os pecados lá, e depois vão estar prontos para entrar no céu. Então, esse seria o pensamento, o pensamento deles, né? Essa ideia é defendida, né, pela Igreja Católica, como eu falei, que acredita que por meio das orações e boas obras dos fiéis e pela determinação do Papa, o tempo do purgatório pode ser diminuído. Então tem isso também, se você orar e tal, se o Papa dá uma canetada lá, vai diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Então esse pensamento, esse tipo de ensino, ele é divulgado pela Igreja Católica e do meu ponto de vista ele é muito perigoso. Tá? Quem acredita nesse ensino está num caminho errado. Eles se baseiam especialmente pelo texto apócrifo de 2 Macabeus, né, 12, 43 a 46. Eu vou ler o texto aqui porque a gente não tem o costume de ler Macabeus. Macabeus não está na nossa Bíblia, porque não é considerado inspirado, mas é um livro que tem um teor histórico, um conteúdo histórico que é estudado, tá? Que a gente pode estudar sim, mas ele não tem valor para doutrinas. Então diz assim, 43 em diante. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois ele, se não julgasse que os mortos ressuscitariam, teriam sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então aqui um texto de Macabeus, que está dentro de um contexto helênico, enfim, aí que é o período interbíblico, e de uma crença totalmente errada de alguém oferecendo ofertas e orações pelos mortos com a intenção de que esses mortos possam ali terem seus pecados expiados, mesmo depois de terem morrido. Enfim, a Igreja Católica se baseia nesse texto, tá? E outros textos, algumas parábolas também, eles usam. Tem uma parábola que a pessoa é presa, eu esqueci agora, eu vi um católico falou isso para mim uma vez, ele falou assim, que vai ser lançado na prisão e não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. Se eu não me engano, é aquela parábola do servo que pede o perdão de uma dívida, e aí depois ele não perdoa o outro que deve ele, e aí ele é jogado na prisão. E no final da parábola fala isso, e não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. Então eles entram, né, no caso seria o último centavo, né, uma tradução mais literal, assim, mais atual. E aí eles interpretam essa passagem como sendo assim, como se a pessoa vai para o purgatório e ainda tem uma esperança de pagar os pecados no purgatório. Enfim, né, quem defende a ideia de um purgatório para a purificação dos pecados cometidos minimiza os efeitos do sacrifício de Cristo. Por que isso, né, a gente vai falar disso? Porque pregar que é necessário algo a mais do que Cristo para a remissão do pecado é completamente antibíblico. Tá? A Bíblia não dá base para que nós possamos crer numa salvação que vai além do sacrifício de Cristo, ou uma salvação alternativa ao sacrifício de Cristo. A gente não tem base para isso, tá? Não existe base bíblica para isso. Então é negar Cristo. Por isso que a crença no purgatório ela é perigosa, porque você começa a crer que existe uma outra alternativa de salvação. Tá? Quando você começa a crer nisso, você começa a negar a própria salvação, que é Cristo Jesus, né? O seu sacrifício que ele fez para nos salvar. Então, não faz sentido crer no purgatório, é uma heresia. Além do mais,
crer no purgatório vai deixar as pessoas também, pode trazer esse pensamento de a pessoa não, se relaxar, já que eu tenho uma outra opção do purgatório, então eu vou viver de qualquer forma aqui, depois eu vou para o purgatório, eu vou para o céu e está tudo bem. Pode trazer esse pensamento também. Então cremos que o sacrifício vicário e perfeito de Cristo na cruz é completamente suficiente para tirar o pecado das nossas vidas. Tá? Uma passagem aqui de João 29 diz assim, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é isso que Jesus faz, ele tira o pecado do mundo, ele perdoa os pecados, ele paga o preço dos pecados, tá? É ele. Então não tem purgatório, não tem outra alternativa, não tem outro caminho, somente Cristo salva. Hebreus falhou agora o versículo, versículo, se alguém souber pode colocar no comentário, que vai dizer o seguinte, que depois da morte segue-se o juízo. Tá? Então segue-se o juízo. Então é na vida, durante o tempo que estamos vivos, é que Deus pode nos salvar, tá? Mas somente através de Cristo. Não tem outra alternativa aqui na Terra, e depois que morre não tem mais outra alternativa, já segue o juízo. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: nesta lição, vimos qual é o destino temporário dos que morrem. Os justos estarão no paraíso, desfrutando da presença maravilhosa de Cristo e descansando à espera da ressurreição final. Já os ímpios amargarão no Hades, sofrendo previamente os tormentos, aguardando o juízo final para receberem a sentença do castigo eterno. Então, aqui a gente vai entender que tem dois lugares provisórios, o paraíso e o Hades. No paraíso vai os justos, no Hades vai os ímpios. Então, ali, os dois, no caso, vão esperar o estado eterno. Os ímpios vão para a condenação eterna, no caso serão jogados no lago de fogo, e os salvos para a Nova Jerusalém. Devemos nos manter firmes nos caminhos do Senhor, para que, se morrermos, possamos estar com Cristo. Se não permanecermos fundamentados em Deus, podemos ser pegos de surpresa pela morte, e infelizmente ir para um lugar terrível. Então, esse ensino ele é muito importante na igreja, porque tem que deixar claro que o preço da condenação é muito alto. Tá? Tem gente que brinca de ser crente, tem gente que está na igreja brincando com Deus, brincando das coisas de Deus, e tem pessoas que a gente prega o evangelho e acha que é bobagem, que é besteira, mas é algo muito sério. A pessoa abre mão de estar com Cristo para viver no pecado, primeira coisa, não faz sentido isso. O pecado é muito pior, ele escraviza. A pessoa que vive no pecado está vivendo numa escravidão. Além de sofrer aqui nessa terra, ainda vai sofrer na vida eterna. Então, viver com Cristo, estar com Cristo, na presença de Cristo e passar a eternidade com Ele, isso é algo maravilhoso. Tanto aqui nessa terra, viver com Ele, quanto na eternidade, é algo que não temos palavras para descrever o quanto isso é maravilhoso. Nós possamos pregar o verdadeiro evangelho e mostrar para as pessoas essa realidade. Amém? Então, eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para você que vai ministrar aí na sua igreja com o slide. Eu agradeço aí por você ter me assistido até aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.